Arcach, 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 Meloi, Meloi. Eu nunca tinha ouvido aquelas palavras antes. Não era português, não era inglês, mas eu sabia que era muito importante. No meu sonho, eu estava numa espécie de parque de diversões e eu estava no alto de uma roda gigante e era noite, um céu muito preto e eu tinha em mãos um bilhete e nesse bilhete estavam escritas algumas palavras e eu lembro que eu não li, mas eu ouvia o que estava escrito nesse bilhete. E quem me passava essa informação era uma mulher que estava do meu lado, uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu peguei esse bilhete e eu coloquei no bolso. E foi isso, eu acordei. Quando eu acordei, rapidamente peguei o telefone e gravei os áudios. Os áudios foram gravados, primeiro eu gravei uma palavra e depois eu gravei outra. E foram essas as palavras. Arcach, 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 Meloi, Meloi. Depois desse sonho, eu mudei bastante o meu entendimento sobre quem é Deus. A essa altura, eu já desconfiava que era hebraico por conta dos sonhos anteriores que eu já tinha tido nas semanas antes, mas eu fui atrás. E na minha busca, eu descobri que não eram só... Não é que só que as palavras existiam. E o mais interessante, eram palavras de ordem. A tradução das palavras que eu sonhei foi essa. Akar, Akar, eu não sei falar, Akar. O final ele é gutural. Akar é eu tomarei. E Milui é preenchimento. E é interessante que eu passei uns dias pensando no que essas palavras representariam no meu contexto de vida e eu lendo o livro, aquele mesmo livro que eu ouvi o nome do livro, uma espécie de sonho meio acordado. Nesse livro eu encontrei essa passagem que explica perfeitamente o que era esse Milui e é o que eu precisava saber no contexto das palavras em hebraico, porque eu já estava batendo cabeça já havia alguns dias. E a tradução é essa. O registro é feito com a luz que preenche e é chamado Milui, ou preenchimento. Foi introduzida a noção de gematria, que é o valor numérico da luz que preenche. Um cálculo só é feito em um local onde a luz é recebida. E o cálculo da quantidade recebida é o que é chamado de Milui, ou gematria. As palavras, elas não estavam me dando só uma orientação e elas não estavam me dando só uma ordem, ela estava me direcionando de como fazer a conexão entre as letras hebraicas. Porque aí sim, continuando os estudos, eu fui descobrir o seguinte: cada letra hebraica, ela também representa um número. E além desse número, cada letra hebraica ela tem um sentido espiritual próprio, que é o que chama de gematria, que é o que está nesse lembrete, nesse Milui, nessa tradução de Milui, nessa explicação do que é Milui no livro que eu estou lendo. A gematria mais superficial, vamos dizer assim, é essa do valor lógico. Por exemplo, e aí é que eu fui entender a profundidade desse sonho. A letra Aleph, que ela representa o próprio Deus, ela representa a autoridade, a força, e ela tem um valor gemátrico 1. Aleph é 1. Aleph, que é a letra que representa o próprio Deus, é 1. Mas aplicando o conceito de Milui na letra Aleph, eu vou destrinchar a letra Aleph, vou preencher a letra Aleph. Como? Ao invés de usar o símbolo pictórico da letra Aleph, eu vou escrever o nome Aleph. Para escrever o nome Aleph, eu preciso das letras Aleph, Lamed e Pei. E cada uma dessas três letras, Aleph, Lamed e Pei, tem o seu próprio número. Aleph, já sabemos que o valor é 1. Lamed
tem o valor 30 e Pei tem o valor 80. Se você soma esses valores, você encontra o valor 111, que é 111. Isso remete àquele entendimento mais profundo sobre quem é Deus. Então me veio a pergunta, será que Deus é apenas um? Ou será que isso que a gente chama de Deus na verdade é uma realidade tão complexa que ela precisa de vários nomes, de vários aspectos, de várias facetas? Talvez não sejam vários deuses separados, mas talvez sejam várias manifestações de uma mesma essência. Ou seja, Deus é um, mas ao mesmo tempo ele é Elohim, que quer dizer Deus no plural. Adonai, que é no plural. E quando você vê, por exemplo, em Gênesis que Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Daí o que eu entendi? Se cada letra ela carrega consigo um valor matemático e uma representação simbólica, quando você fala de Deus, e aí eu percebo que a Bíblia ela não usa só, e eu falo Bíblia, Torá, ela não usa só um nome para Deus, ela usa diversos nomes para Deus. Era como se Deus ele pudesse ter vários nomes, porque cada nome representa uma forma de manifestação do Deus. Aí na manhã seguinte, acordei, depois de ter gravado tudo, nesse dia do sonho, eu gravei tudo, acordei e fiquei pensativo. Minha esposa, nessa manhã, tinha saído mais cedo para ir à igreja, e lá ela foi receber a oração de uma irmã, e essa irmã falou para ela assim, eu vejo uma roda gigante, isso faz sentido para você? Nem minha esposa e nem a própria irmã lá entenderam muito bem esse contexto da roda gigante naquela hora. Mas naquela mesma manhã, eu tinha sonhado com a roda gigante, eu tinha tido encontro com uma pessoa, eu recebi um papelote com algumas informações. Essa roda gigante ela estava conectada entre mim e minha esposa. No final de tudo, hoje, já depois de muito tempo, depois de muito ter estudado, depois de ter muito pensado, o que eu vi? As letras hebraicas, elas não são somente letras. As letras hebraicas, elas são chaves. E quando começamos a abrir essas portas, a gente percebe que o mundo espiritual e a grandeza de Deus, ela é muito maior do que a gente consegue imaginar. É muito maior do que qualquer definição simples. Shalom!